Bem-vindos ao canal Explicando Direito. Me chamo Leonardo Martinelli, sou advogado e nesse canal temos o intuito de levar até você informações jurídicas de forma rápida, simples e objetiva. E o tema de hoje é: o que é rescisão indireta do contrato de trabalho? Bem, a rescisão indireta do contrato de trabalho é uma das formas que existem de pôr término ao contrato de trabalho. Essa situação acontece quando tem as regras específicas, algumas delas, ou até todas elas, ou várias delas, acontecendo conforme determinado na CLT. Essa rescisão indireta é como se fosse uma espécie de justa causa do empregado ao empregador. Ao inverso da justa causa que o empregador dá ao empregado. É aquela situação onde o empregador, por algum motivo, às vezes até mesmo por dificuldades que pode estar passando no momento, financeiras, de turbulência na empresa, às vezes por desconhecimento ou às vezes até mesmo por safadeza, é aquele momento em que o empregador comete faltas com o seu empregado. E essas faltas estão previstas na CLT como possíveis de ser debatidas na rescisão indireta e por fim ao contrato de trabalho, caso o empregado queira agir. No caso, as possibilidades são várias. Por exemplo, o não pagamento de salário, desrespeito das condições dos contratos de trabalho, desrespeito de condições de segurança, fazer um serviço onde não tem cuidado com a segurança do funcionário, a segurança do ambiente, aonde você passou por um risco de acidente, de até mesmo morte, não cumprir com os pagamentos de FGTS, recolhimento do FGTS, férias, não proceder com respeito, agredir de forma grosseira seus funcionários, agredir a honra, a boa fama, agressões até mesmo físicas, não respeitar a execução do contrato, a continuidade do trabalho, deixar o funcionário em casa sem que possa lhe dar um trabalho e retendo o seu salário, praticar assédio moral, assédio sexual, até mesmo a morte do empresário, caso a empresa seja uma empresa individual, a morte do empresário pode ensejar a rescisão indireta do contrato de trabalho. Em situações como, por exemplo, desrespeito ao contrato de trabalho e não pagamento do salário ou a redução do salário de forma indevida, gera a possibilidade de, quando você entrar com uma ação de rescisão indireta, o contrato de trabalho está considerado rescindido, independente da decisão ainda naquele processo. Daquele momento da entrada do processo de rescisão indireta com essas duas considerações, você não precisa mais trabalhar se não quiser. Pode até procurar outro emprego e não vai configurar abandono. Não vai ter como ser configurada uma justa causa de abandono. Alguns cuidados são interessantes, como, por exemplo, não deixar que muito tempo passe dessas situações para que você dê entrada com a ação de rescisão indireta. Não é uma decisão que você pode ficar suportando esses males ao longo de meses e anos e depois você resolver por um basta. Dependendo do tempo que você demorar e do tipo de falta que estiver acontecendo, a justiça pode não te dar razão e pode acabar negando o seu processo, entendendo que você concordou com aquela situação. Então, ficar muito tempo tentando ver se um dia vai mudar ou ficar muito tempo sofrendo aquele descumprimento das regras do contrato de trabalho pode lhe prejudicar, como se você tivesse aceitado aquilo ali de forma tácita, de forma indireta. Tá? É importante que, quando o contrato de trabalho caia nessas condições, você procure um advogado e se oriente e verifique a possibilidade de dar entrada na rescisão indireta. É muito importante que o advogado tenha em mente, junto com você, que esse processo tem que ser um processo certeiro, tem que ser um processo onde realmente todas as razões estão do seu lado. Porque se ele não tiver êxito,
Pode ser um processo que realmente vai acabar com o seu contrato de trabalho, mas não da forma que você estava pretendendo, e sim como um pedido de demissão. Ele pode virar contra você e o seu contrato de trabalho ser encerrado de uma forma onde a sua rescisão você perderá alguns valores. No caso do êxito da ação da rescisão indireta, a sua rescisão ela será paga nos mesmos modelos da demissão sem justa causa. Então você não vai ter perda de direitos algum. Todos os direitos que são garantidos naquela rescisão também são garantidos na rescisão indireta do contrato de trabalho, com o êxito da ação. A sua carteira terá a baixa na data da entrada da ação da rescisão indireta nos casos de desrespeito do contrato de trabalho ou não pagamento dos salários ou redução da jornada e do salário de forma a lhe prejudicar. É importante que, se tiver alguns outros problemas, como por exemplo salários não pagos ou diferenças ou direitos não respeitados, esses sejam também avaliados no momento da entrada da ação, que podem ser cobrados tanto os prejuízos, as diferenças ou os não recebimentos, como também se tiver alguma questão de avaliar insalubridade, periculosidade ou dano moral. Tá? Então tudo isso poderá ser avaliado nesse momento do processo, pondo fim ao final àquele contrato de trabalho no caso do êxito. Os documentos que você vai precisar e que você tem que ter atenção para obter no caso de fazer a rescisão indireta após procurar um advogado são identidade, CPF, comprovante de residência, a sua carteira de trabalho, a parte da foto, a parte da qualificação e também a parte do contrato de trabalho com aquela empresa que vai ser objeto da ação. Documentos como, por exemplo, os seus últimos contra-cheques são interessantes para comprovar o salário que você recebia na época que a ação está sendo feita. É importante também que você vá até a Caixa Econômica ou use o aplicativo no celular da Caixa para pegar o chamado extrato analítico do FGTS. Outros documentos podem ser importantes, como situações que podem ter ocorrido na empresa e precisam de prova para colocar na ação de rescisão indireta, favorecendo o seu pedido. Isso, obviamente, será debatido caso a caso com você e o seu advogado. Se eu te ajudei com esse vídeo, se inscreve no canal, deixa o seu like, ativa o sininho, compartilha com seus amigos esse vídeo e coloca nos comentários se você tiver alguma dúvida ou interesse de um vídeo para que depois a gente possa fazer um outro vídeo explicando a sua dúvida. Muito obrigado!